reino espiritual. E isso vai ser trazido para o reino material. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem preparado para nós. Pai, nós queremos te agradecer por este dia chamado hoje, pela mão do Senhor se estendendo sobre as nossas vidas mais uma vez, pelos livramentos, meu Deus, que o Senhor nos deu no dia de hoje, porque o Senhor tem guardado a nossa vida. Pai, obrigado pela tua fidelidade conosco. Sabemos que o Senhor é fiel e nessa noite nós estamos aqui reunidos, Senhor, para te glorificar, para te exaltar, para bendizer o teu santo nome. Sabemos que essa é uma noite poderosa. Sabemos que a tua presença já é real aqui neste lugar. E eu creio, Pai, na manifestação do teu poder. O maná de terça foi para terça-feira, mas hoje o Senhor tem um maná diferente. Hoje nós receberemos a porção dobrada do teu Espírito. E eu creio, Pai, que o Senhor tem preparado coisas grandiosas para os teus filhos. Meu Deus, meu Pai, eu te apresento, Senhor, os louvores que serão entoados. Senhor, é para ti. Os louvores é para ti, Pai. A nossa adoração é para ti. Meu Deus, independente do dia que nós passamos, Senhor, eu sei que tem muitas pessoas que vão chegar aqui hoje, que talvez passou o dia, assim, super cansativo, acordou de manhã cedo, trabalhou o dia todo, mas vai estar aqui na tua presença, para dizer que o Senhor é bom, Pai, para engrandecer o teu santo nome, para, Senhor Jesus, louvar a ti. Meu Deus, é para isso que o Senhor nos formou, para te render graça. Os anjos dizem santo, 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 e nós dizemos santo, santo, santo é a tua presença. Oh Pai, obrigado, Senhor, porque tudo o Senhor tem preparado. Ser conosco nessa noite, que os anjos do Senhor, Pai, estejam acampados ao nosso redor. Meu Deus, que o Senhor venha encher essa casa com teu Santo Espírito. Toma, Senhor Jesus, cada pessoa que aqui estiver, Pai, que essa pessoa saia daqui transformada pelo poder da tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu creio, Pai, que o Senhor fará infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou sequer imaginamos. Venha, Pai, o teu reino, venha o teu reino. Nós estabelecemos o reino de Deus aqui neste lugar e queremos declarar: o Senhor tem livre acesso. Pai, o Senhor tem livre acesso a cada pessoa. Meu Deus, meu Pai, se alguém chegou aqui nesta noite ou estiver chegando com alguma situação, Pai, que o Senhor venha tomar essa situação, essa causa impossível. Ah, Senhor, o Senhor disse que as coisas impossíveis o Senhor faria. Meu Deus, aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor. Oh Pai, obrigado. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que provisão, direção vem da tua parte. Nós olhamos para o alto e nós dizemos: de onde nos virá o socorro? E nós sabemos o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus maravilhoso és, minha samba trouxe aqui. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo do teu coração, ó, dá-me forças pra continuar.
Pisar nas terras que
eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, me chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as feridas, me ensina a santidade. Eu quero mais somente a ti, porque o Senhor é meu maior. Faz milagre em mim. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Atenção para mim. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero mais somente a ti, Senhor, eu não tenho. Faz milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero mais somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz milagre em mim. Faz milagre em mim. Assim como a costa anseia adorar, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em meu e Deus assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em meu e Deus meu.
aqueles irmãos que não estavam aqui com a Bruna, mas nesse momento nós iremos receber aqui o obreiro Augusto, que vai entregar uma palavra da parte de Deus para a vida de vocês. Amém? Amém, irmãos. Hoje a pastora deixou a lição, acho que foi a lição de número 24. Todo mundo está sendo aqui. Mas antes de iniciar a palavra, vamos fazer uma oração. Pedindo a Deus que Ele venha iluminar essa noite, iluminar nossas mentes para dar melhor para Ele e aprender mais dele, né? Deus Pai, Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, te agradecemos por mais uma vez estar aqui, Senhor, na tua presença. Neste culto, Senhor, que é um culto de aprendizado, Senhor, que estaremos aprendendo, Senhor, da tua palavra. Aplica, Senhor, a tua palavra, Senhor, em nosso coração, para não pecar contra ti, para dar o nosso melhor, Senhor, para nós, para as pessoas. Senhor, hoje a lição sobre misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pela misericórdia. Que possamos aprender mais e mais, Senhor, sobre essa palavra, sobre essa lição. Nos ajuda, Senhor, nos ilumina a nossa mente, Senhor, para compreender, para entender, Senhor, principalmente para praticar a tua palavra. Me ajuda, Senhor, nas palavras, ajuda a tua igreja, Senhor, na compreensão, nos fortalece, nos ajuda esta noite, em nome de Jesus. Amém. Hoje a lição, pode ensinar. Hoje a lição é a lição 24, está lá na página 72. Fala assim: a salvação vem de Deus através da misericórdia, parte 2. Essa aí está seguindo a lição anterior, né, que fala sobre a salvação vem de Deus. Fala basicamente do amor e a graça de Deus. Mas aqui, né, ele inicia já essa segunda parte, a 24, página 72. Já passa a lição, né, a salvação vem de Deus através da misericórdia. Só vou abrir a Bíblia no aplicativo do celular. Fica melhor para a tradução. Antes de iniciar a leitura, né, vou fazer só um esboço do resumo que eu vou falar. Primeiro a gente vai começar sabendo, né, principalmente o significado da misericórdia de Deus. Ele vem aqui sobre sua definição, o apóstolo escreve. Depois vem a diferença entre a misericórdia e graça, né, porque às vezes é uma confusão muito grande, né, que é a misericórdia, que é a graça de Deus, né, e vem a misericórdia de Deus, uma aplicação sobre o ministério de Paulo, e depois vem a misericórdia divina na vida do cristão. E aqui a pastora Alexandra Xavier Pinheiro, né, sugere um versículo para nós lembrarmos. Se vocês puderem abrir a Bíblia em Efésios 2, 3, 5, para a gente iniciar a leitura, através desse versículo para memorizar. Hoje a gente vai abrir muita Bíblia, né? O que dá para treinar bastante. Efésios 2, 3, 5. Todo mundo achou? Diz assim: mas Deus éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor, porque nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Fala assim: pela graça sois salvos. Vamos ler mais uma vez. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor
porque nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E aqui o texto ele inicia no livro falando assim: na lição anterior, estudamos sobre o amor de Deus. Deus é o próprio amor que se manifesta em ação de graça. A benevolência, persistência e misericórdia através de seu Filho Jesus Cristo, que morreu para nos salvar. Hoje veremos o alcance da misericórdia do Senhor sobre a vida do pecador. Antes de iniciar falando um pouco sobre misericórdia, para a gente entender como se deu essa grande obra de Jesus através da misericórdia dele, é preciso entender primeiro qual foi ou qual era o nosso estado de antes de receber essa misericórdia. E aqui eu separei alguns significados, além do que o apóstolo coloca aqui no livro. Ele diz assim, a misericórdia de Deus. O dicionário define misericórdia como a compaixão solícita pela desgraça alheia. Trata-se de colocar no lugar de outra pessoa e sentir o mesmo que ela, sinônimo de compaixão, que significa sentir conjunto mais paixão, sentimento. Essa definição aqui é uma definição muito interessante, porque ela define basicamente o que é a misericórdia. E eu trouxe outros aqui também, outro significado mais recente. Diz assim, misericórdia é o sentimento de pesar ou de caridade pela infelicidade de outro, piedade ou compaixão. Outro significado: sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre em tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Para mim, essa definição ajuda a gente melhor compreender o que é essa misericórdia. Porque ele fala assim, alguém que sofre uma tragédia pessoal, que caiu em desgraça. E qual foi a nossa queda? Como éramos antes de receber essa misericórdia? E aí a gente vai lá para Romanos 5,12, se vocês puderem abrir a Bíblia. E aí a gente vai compreender qual era o nosso estágio, onde estávamos antes de conhecer a Jesus, antes de receber essa misericórdia. Já sabemos que a misericórdia tem o seu significado, sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal e caiu em desgraça. Todo mundo achou? Romanos 5,12. Amém? Diz assim: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, no tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a ordem explícita de Deus. Como Adão desobedeceu, na verdade Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E agora a gente vai lá para Efésios 2, 1, 4. Efésios 2, do 1 ao 4. Todo mundo achou? Eu estou pegando o celular com mais rápido. Que diz assim, pode ler? Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, no quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo aos comandantes dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que recusam obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Essa definição aqui de pecado, Paulo está falando como éramos antes de conhecer a Jesus.
estamos vivendo uma vida, na verdade não estávamos vivendo uma vida, ele fala, estávamos mortos. O que é essa mortificação? Essa mortificação, na verdade, é uma vida sem propósito. Quando você está distante de Deus, é como se você tivesse a sensação de estar vivendo uma vida sem o ideal. E aqui eu separei 3 coisas que eu achei num comentário bíblico muito interessante, sobre o efeito dos pecados em nossas vidas. O pecado, ele mata a inocência. Primeiro, quando o pecado mata a inocência, quer dizer o quê? Que é quando eu pequei, quando eu fiz um ato que desagradou a Deus, apesar, se eu recebesse perdão, as cicatrizes elas vão ficar. E minha vida jamais será como era antes, depois do pecado. O pecado mata os ideais. Quando você peca contra Deus, como se você estivesse perdendo o foco. Se você imaginar, por exemplo, uma lâmpada iluminando uma caverna, toda essa escuridão seria o pecado, aquilo que separa você de ver a Deus. Você acaba perdendo o foco de Cristo. E também mata a vontade. Você acaba se tornando escravo do pecado, escravo dos seus próprios desejos. Esse, na verdade, é o perigo devastador do pecado. Por isso que ele é tão universal. Não é só porque eu mato, ou uma pessoa faz uma atrocidade, uma pessoa que cometeram crimes que estão na cadeia, que eles são mais pecadores, eles merecem mais condenação. Mas, na verdade, a universalidade do pecado está no seguinte: o pecado é não ser aquilo que eu deveria ser, porque Jesus preparou para você. Ou seja, cada pessoa tem um objetivo. Cada cristão que recebeu a palavra de Deus, ela necessita ter o foco ligado em Cristo. Ou seja, agora que eu recebi a Cristo, eu tenho por obrigação, por dever, me tornar digno dessa misericórdia, me tornar digno dessa graça que eu recebi. E aqui, em resumo, basicamente, quando a gente peca ou quando a gente desagrada a Deus, basicamente a gente erra o alvo. O pecado, até o apóstolo ele coloca aqui, é errar o alvo de Cristo. E aí aqui ele também traz a diferença entre graça, a diferença entre a misericórdia e a graça. A misericórdia e a graça de Deus é na parte B, se vocês puderem acompanhar. Misericórdia e graça de Deus andam juntas, porém possuem significados diferentes. A misericórdia é quando Deus não nos dá o mal que merecemos e, consequentemente, não somos castigados pelos nossos pecados. A graça é quando Deus nos concede o bem que não merecemos. Misericórdia é a libertação do julgamento, enquanto graça é estender bondade aos indignos. E aqui eu fui buscar um pouco do significado de graça. Eu achei muito interessante em um dos dicionários que pesquisei, que falava assim: graça é a oferta ou favor que se oferece, você recebe de alguém. E quando a gente for lá para Isaías ou para Efésios 2:8, a gente vai ver uma condição muito importante para a gente alcançar a graça de Deus. Efésios 2:8. Achou? Não? Efésios 2:8. Diz assim: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Ou seja, qual é a condição necessária para a gente receber a graça? A fé em Deus. Deus não dá a graça, uma dádiva, um presente, que é preciso da gente acreditar que essa fé vem que essa graça ela vem de Deus. E quando a gente pega, ou quando a gente vai se afastando de Deus, isso causa um certo constrangimento perante Deus, e acaba nos distanciando a cada vez mais. Eu separei dois capítulos que retratam exatamente tudo isso que eu falei, Está lá em Isaías 6:5. Qual é o sentimento que temos quando nos afastamos de Deus? O profeta Isaías, ele retrata bem. Isaías
6, 5. Pronto? Vamos encontrar? Que diz assim, ó. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando Isaías estava lá, né, tendo esse diálogo com Deus, ele caiu em si e viu o quanto pecador ele era, né, o quanto distante de Deus as pessoas estavam. Isaías estava habitando em uma geração, né, que tinha lábios muito impuros, e Jesus, Deus naquela época, no Antigo Testamento, né, estava marcando cerrado ali com o povo de Israel por causa do pecado, né, por causa da prostituição, por causa dos seus crimes violentos. E quando Isaías teve essa noção, ele caiu em si. Ele falou, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros também. Meus olhos, porém, viram o Senhor dos Exércitos. E Lucas também retrata um pouco isso. Lucas 5:8. Lucas 5:8. Todo mundo achou? Olha só. Quando Simão Pedro se deu conta de que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. O perigo do pecado, um dos perigos do pecado é justamente a gente tendermos a normalizar ele, né? Fazer ele com tanta frequência que aí a gente acaba normalizando, pensando que não estamos pecando. Foi o que Pedro teve justamente ao contrário, né? Quando ele viu Jesus, o milagre de Jesus, ele caiu em si e falou, por favor, Senhor, afaste de mim, porque sou um homem pecador. O que eu aprendo, o que nós aprendemos com isso, é esse efeito do pecado, né? Distanciamento de Deus e do homem. É o que o pecado causa nas nossas vidas, né? Esse distanciamento. Vimos aqui com Isaías e com Pedro, né? E falou justamente essas palavras, né? De afastamento, de separação entre o pecado, entre o homem e Deus. Esse é o efeito devastador do pecado. E voltando aqui para a graça, e só a diferença com a misericórdia, é que a graça, ela é um dom, é uma dádiva de Deus, e que nós não merecemos, né? Ela é de graça, e muita gente, às vezes, os judeus, principalmente no Antigo Testamento, e no Novo também, eles pensavam que era simplesmente por mérito, né? Por eu obedecer à lei, né? Por eu seguir todas aquelas regras, agora eu vou receber a graça de Deus. Mas quando Cristo vem, né, é justamente ao contrário, é porque eu não mereço, mas Cristo vai lá, né, e dá essa graça para mim, apesar dos meus erros, apesar dos meus defeitos, por não merecer. Cristo vai lá, né, e concede, né, esse presente. Então, para ficar claro entre o que é graça e o que é misericórdia, eu trouxe um exemplo. Eu estava lendo um comentário bíblico e eu vi um exemplo muito interessante, né? Por exemplo, supondo que uma mãe perde um filho, né, um acidente trágico. Ela foi passear com seu filho e do outro lado tinha um motorista que estava embriagado. Já era um senhor de idade, de 52 anos. Colide esse carro, né, com a mãe e o filho dirigindo. E aí esse filho vem a óbito. O senhor estava embriagado, perante a justiça ele está todo errado. Né? Ele foi preso, né, e aí está pagando pelos seus crimes. Mas é o seguinte, o pecado, vocês vão entender agora, em relação à justiça, ele pode até cumprir, né,
perante a justiça, ele, depois que ele cumpriu a pena, está limpo. Mas em relação à mãe, será que ele vai estar limpo? Vai ou não? Dificilmente, né? Porque ele pecou contra o amor da mãe, né? E assim, quando a gente não peca contra a mãe, a gente peca contra o amor de Cristo. Foi exatamente essa alusão que eu fiz, né? Quando o Senhor estava embriagado, ele bateu no carro e matou o filho, né? Além de ele estar todo errado perante a justiça, perante a lei, mas que embora ele tenha cumprido, né, seus tempos de prisão, ele está mais errado, ele pecou por pecar contra o amor da mãe. E isso só essa relação, né, essa relação entre a mãe e ele só pode ter uma relação com a mãe novamente se ela decidir perdoá-lo, né, e decidir voltar lá atrás. Porque perante a justiça, basicamente ele vai estar limpo, né, não vai ter que pagar mais pena, está tudo limpo. E perante a mãe, né, é a mãe que concede essa graça, né, de perdoar. Então é assim que Deus faz, apesar, né, de sermos pecadores, apesar de não merecermos, Jesus vai lá e nos dá uma graça, né, nos dá esse presente. E aí, ele, depois de citar a misericórdia, de citar a diferença entre a misericórdia e a graça, aí ele vem com a aplicação, a misericórdia de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo. Diz assim, pode ler? Paulo, ou Saulo de Tarso, foi um dos maiores perseguidores da igreja do primeiro século. Provavelmente muitos desejaram a morte de Saulo, mas Deus transformou Saulo em um Paulo, um homem grandemente usado por ele. E se Deus não tivesse misericórdia e o matasse, como seria o Novo Testamento? Quem escreveria as 13 epístolas paulinas do Novo Testamento? Quem pregaria o Evangelho para os gentios? Deus tem grandes planos com as pessoas, sejam elas criminosas ou não. Deus tem o poder de transformação. Bem, e aqui ele recomenda abrir lá em Atos, do 9 ao 11. Aqui basicamente o apóstolo ele citou resumidamente a história de Paulo, né? Paulo era um homem que perseguia muitos dos cristãos, né? Matava, cometia várias atrocidades. E aí ele teve uma visão, né? Que ele vai contar em Atos 9 e 11, quando Jesus apareceu para ele, perante aos olhos humanos, né? Se a gente vê um perseguidor, se a gente for lá para outros países que tem o costume de perseguir os cristãos, né? Certamente na nossa mente a gente vai querer ter misericórdia, né, dessa pessoa, né? A gente vai querer justamente ao contrário, né? Mas Deus ele faz totalmente diferente, né? E ele enxergou em Paulo, né, uma pessoa, né, que ia difundir, né, esse evangelho aí pelos países. Está lá em Atos 26, 9, todo mundo abriu? Atos 26, diz assim: eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Aqui ele vai dizendo que para ele estava tudo certo em perseguir os cristãos, né? Ele ainda estava seguindo muitos judeus, para ele estava tudo ok. Foi exatamente o que ele fiz em Jerusalém. Com a autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muito entre o povo santo. Quem é esse povo santo? Os cristãos. Entre o povo santo. E eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitos cristãos naquela época eram condenados à morte. Paulo ali como membro ali do Sinédrio, se eu não me engano, ele votava, né, a favor da morte dos cristãos. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Será que os cristãos naquela época, né, viam Paulo? Será que viam Paulo assim como uma boa pessoa, né, para depois se tornar cristão? Dificilmente, né, que era um perseguidor que só
que se opunhava com tanta violência, né, contra as pessoas, né? Mas como eu falei, Jesus é diferente. Jesus enxerga nas pessoas oportunidades, né? Deus não usa os melhores, né, que tem mais entendimento, ou os que julgam mais, tem mais conhecimento. Pega você ali que está no cantinho, está quietinho, né, que geralmente as pessoas não dão nada e usam, porque é como aquela palavra que diz, né? Deus usa os loucos, né, para confundir, né, os sábios. A lógica de Deus ela é totalmente diferente da nossa lógica. E aí ele está falando como ele conheceu Jesus. Né? Certo dia, numa dessas missões, é só continuar embaixo, no 12. Certo dia, numa dessas missões, dirigia-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes, por volta do meio-dia. Ó rei, ainda a caminho uma luz do céu, mais intensa. Por volta do meio-dia, ó rei, ainda a caminho uma luz do céu, mais intensa que o sol, brilhou sobre mim e meus companheiros. Todos nós caímos no chão e ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Isso aqui é muito interessante, né? Porque às vezes a gente tenta fugir, né, da vontade de Deus. Mas uma coisa, quando ela tem que acontecer, não tem jeito, não tem para onde correr, né? O que aconteceu com Jonas? Jonas, ele estava tentando evitar a todo custo, né, a cidade de Nínive, que ele queria pregar lá, ou ele não queria pregar lá, mas o que aconteceu com ele? Uma balinha engoliu, né? Tudo bem diferente do que Deus viu. Aí Saul respondeu: quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-te, pois eu apareci para nomear o meu servo e a minha testemunha. Por que Jesus está falando isso? Nomear o meu servo e a minha testemunha. Está falando isso, basicamente, nomear o meu apóstolo e minha testemunha ocular, porque ele viu Jesus. Conte o que viu e que eu lhe mostrarei no futuro, e eu livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Qual era o povo de Paulo? Os judeus. E os gentios, para essa gente que não eram judeus. Sim, eu o envio aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para a luz. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Paulo foi um apóstolo, né, dos principais, um pregador aí dos gentios, né? Se não fosse talvez por Deus e por ele, talvez nós não estaremos hoje aqui, né, cultuando o nome do Senhor. Muita gente fala, né, que Jesus veio somente para os judeus. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, na verdade, isso já fazia parte dos planos de Deus, né? Estender toda essa graça, não somente, né, aos judeus, mas também aos gentios, né? Então, às vezes, é uma confusão muito grande das pessoas, que elas pensam assim: foi porque os judeus recusaram Jesus que hoje nós, né, temos acesso a Deus, mas na verdade não. Foi porque faz parte do plano de Deus, desde o princípio, né? Não é porque somente os judeus recusaram, não. Foi porque Jesus, através de sua graça, alcançou todos, sendo eles judeus ou não judeus. E aí eu também trouxe um exemplo, foi lá de Jonas, está lá em 4:11, né, como essa misericórdia de Deus se aplica a todos. Jonas 4:11. Eu gosto muito do livro de Jonas, de vez em quando eu coloco lá em áudio para escutar. Acho esse diálogo no final aqui muito interessante. 10:10-11. Jonas 10:11. Todo mundo encontrou? Basicamente, Jonas está tendo um diálogo com Deus. Jonas, como havia falado, tinha dito, ele tinha ido para Nínive, mas só que ele não queria, né? Aí Deus o obrigou a ir, mesmo contra a vontade dele. Jonas estava murmurando muito, mesmo depois de ter pregado. Todo mundo encontrou? Jonas 4:11.
Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela apareceu depressa e depressa murchou. Aí ele vai falar agora do país de Nínive. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão desta grande cidade? Os ninivitas, eles não eram judeus, mesmo assim essa graça de Deus estendeu a eles também. E depois que Jonas pregou, as pessoas realmente mudaram ali naquele lugar. Eles começaram a se humilhar, de clamar por misericórdia, a misericórdia de Deus. E Deus não viu todo esse clamor, viu que as pessoas tinham mudado, viu que a violência tinha mais cessado, e Deus ouviu esse clamor e estendeu essa misericórdia para os ninivitas. E aqui, seguindo o livro, depois de aprender sobre essa misericórdia na vida de Paulo e como ele foi importante para a gente, estender essa graça, basicamente você recebe a misericórdia de Deus e a graça e passa adiante, você não retém para você. E se você é realmente transformado, você precisa ter essa abertura, você precisa ter misericórdia, Qual é um ato de misericórdia? O que é o perdão, é a compaixão, o perismo, ajudar as outras pessoas. Aí você não pode reter isso para você tem que passar isso adiante. E aqui vem a misericórdia divina na vida do cristão. Aí o apóstolo Paulo aqui, crentes vingativos. Eu mesmo já presenciei uma cena, uma vez estava saindo ali no estacionamento, aí uma mulher discutindo com outro rapaz. Uma mulher cristã da saia longa e falando assim: eu vou orar para Deus colocar um câncer em você, não sei o quê. Esse tipo de crente aqui que o apóstolo está falando, mas não seja esse tipo de crente, amém? Mas tem gente que faz realmente essa oração, pensando que Deus vai estar gostando, Ele não olha para a sua própria vida. E o que o apóstolo diz assim: bem-aventurados e misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5,7. O apóstolo João ensina que quem conhece a Deus ama o próximo. Aí ele pede para abrir lá em 1 João 4,16. 1 João 4,16. Não faça essa oração, gente. Não para colocar, que fala assim: sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Está lá em 1 João 4,16. Que o cristão vive na espera do amor de Deus. Esse é o amor vivenciado e expresso por intermédio da vida dos cristãos, demonstrando misericórdia e compaixão um para com os outros. Basicamente foi o que eu acabei de falar. Se eu sou realmente transformado, recebo essa misericórdia, e essa graça de Deus, eu tenho por obrigação, por dever, passar essa misericórdia adiante e não retê-la. E quais são os atos que eu falei de misericórdia? A compaixão, o amor, a solidariedade, estar um para o outro. Deus não nos colocou nesse mundo só para estar só para a gente, porque é muito comum se a gente fazer um panorama geral, que a gente vive de tudo que o homem viveu na Terra. O homem por si só, ele nunca conseguiu resolver seus problemas. Todas as vezes que ele foi tentar resolver seus problemas, resultou em guerra, morte, destruição. E hoje a gente vê aí essa pandemia atingindo tudo. 3 coisas fundamentais que todo mundo precisa para viver: saúde, economia e o que mais? Eu esqueci também, mas vou lembrar: saúde e economia. Basicamente destruiu tudo isso, porque a gente precisa da saúde para viver e a gente precisa da economia. Você vê que um pequeno vírus, o Covid-19, foi capaz de alastrar, de devastar a economia. E aí só a graça e a misericórdia de Deus para ser nossas vidas.
E a Bíblia fala a quem pertence a vingança. A vingança não pertence a gente. Então essa oração aqui, crentes vingativos, a gente tem que ser justamente ao contrário. O apóstolo fala, o apóstolo não, está na Bíblia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O contrário é verdadeiro. Se eu não tiver misericórdia, eu também não vou alcançar misericórdia. Porque o que aprendemos o que é misericórdia? Misericórdia é não receber uma pena a qual merecíamos. Merecíamos o que? Morte, a condenação. Mas Deus vai lá e nos dá misericórdia. E o presente é o que? O presente é a graça, é a salvação. Misericórdia, reprisando aqui, para a gente sair daqui e nunca mais esquecer. Misericórdia é não receber uma pena a qual merecíamos, e a graça é um presente, é uma dádiva, é uma salvação. É o que Deus nos dá. O que é preciso para receber essa graça? A fé, que também é o dom de Deus. Na verdade, Deus faz a obra completa. O Espírito Santo redime, Jesus dá a salvação, Deus, ele assina lá. Amém? E aqui eu separei alguns versículos que falam sobre a misericórdia, a de quem pertence, na verdade, a vingança. Eu separei alguns versículos, cadê? Está lá em Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, 34 a 35. Encontraram? Diz assim, 34 a 35. O Senhor diz: acaso não serei estas coisas e as guardei em meus tesouros? A vingança cabe a mim e eu lhes darei o troco. No devido tempo seus pés escorregarão, um dia da calamidade chegará e o seu destino os alcançará. Ou seja, tudo aquilo que eu falei, a vingança ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então, a gente tem que entregar, se você estiver sendo perseguido, sofrendo algum tipo de retaliação, você tem que orar, na verdade, para o seu inimigo, que a Bíblia ensina, Porque orar por uma pessoa que eu conheço, que faz o bem, isso não é muito fácil, Mas orar por uma pessoa que nos quer o mal, que só nos dá uma retaliação, que nos persegue, isso é muito mais difícil. E o que a Bíblia nos faz refletir é nos colocar frente ao espelho, e ter esse choque, de você mesmo, Você tem que amar, você tem que ter misericórdia das pessoas que não gostam de você. E entregar no amor de Deus a vingança. Se a pessoa fez algum mal ou vai estar fazendo, não pertence você à vingança, pertence ao Senhor. A gente vai ver outros capítulos também, isso aí, Levítico 19 e 17. Dois livros anteriores ao Deuteronômio, Levítico 19 e 17. Olha o que Jesus fala no Antigo Testamento. Amém? Diz assim: não alimentem o ódio no coração contra algum de seus parentes. Confrontem sem rodeios aqueles que erram, para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui eu separo duas partezinhas para vocês refletirem. Olha só: confrontem sem rodeios aqueles que erram, para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Isso aqui é muito sério. Por exemplo, o que está falando aqui é o seguinte: se eu vejo o meu irmão no erro e não o corrijo, eu posso ser responsabilizado pelo pecado dele, justamente pela minha omissão de não ajudá-lo a sair do erro. E aqui ele dá outro conselho, Deus dá.
Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame seu próximo como a si mesmo. Aí fala, eu sou o Senhor. Agora a gente vai lá para o profeta Jeremias, 51:36. O Senhor fala para o povo de Deus. Cinquenta e um, 36. Todo mundo encontrou? Diz assim: assim diz o Senhor a Jerusalém: defenderei sua causa e os vingarei. Secarei o rio da Babilônia e também suas fontes, e ela se tornará um monte de ruínas, moradas de chacais. Será objeto de horror e desprezo, um lugar onde ninguém vive. Seus habitantes rugirão juntos como os leões fortes, rosnarão como leãozinhos, e quando estiverem inflamados de tanto beber, preparei para eles outro tipo de banquete. Eu os farei beber até que caiam no sono e nunca mais acordarão, diz o Senhor. Isso aqui é uma profecia que se cumpriu. Babilônia era uma cidade onde o povo judeu ele ficou cativo lá na Babilônia, né? Então era um dos impérios mais fortes que tinham e era cercado de muros, e só tinha uma entrada para você entrar, né, no templo ali, né, na cidade dos babilônios. Foi justamente o que aconteceu, essa profecia de Jeremias, né? Como as pessoas entraram no templo, né? As pessoas estavam bebendo, né? E você vê, hoje não tem disso mais nessa cidade, né? Acabou para sempre, porque a vingança pertence ao Senhor, né? E às vezes as pessoas, principalmente, ela tende a desconfiar da vida, né? Mas toda vez que eu leio, por exemplo, os profetas falando, né? O próprio Isaías, Jeremias, né? Dá detalhes, né? De como foi a destruição dos babilônios. Se você também for pesquisar na história, você vê que tudo bate exatamente como estava escrito na Bíblia, né? Você vê que hoje a Babilônia ela não existe mais, né? E tantas outras cidades descritas na Bíblia também hoje não existem mais, justamente porque Jesus cumpre o que diz, né? E aqui no Brasil, às vezes, é algo a se refletir bastante, né? Porque, por exemplo, na Europa, o Evangelho já foi muito forte por lá, né? As pessoas acreditavam mais em Deus, mas se você for hoje, você vê poucas pessoas, as pessoas desconhecem até quem é Jesus, né? E no Brasil, a gente não pode se acomodar pensando que a gente vai todo mundo vai conhecer Jesus para sempre, né? Porque à medida que os anos passam, as pessoas estão se tornando mais distantes do Senhor. E as pessoas, até para pregar o Evangelho, as pessoas estavam mais suscetíveis, né, a receber uma palavra. Hoje não, hoje é bem mais complicado. Nessa frieza a gente tem que orar para não se espalhar pelas gerações, sabe? Porque à medida que o tempo vai passando, menos cristãos vão se formando, né? Até que um dia ela chega a se extinguir, é a realidade. Mas oramos a Deus, né, para isso não acontecer aqui conosco. Mas é uma observação que a gente tem que sempre estar pontuando, sempre estar levando em consideração. Não estamos isentos, né, desse olhar do Senhor, né? Não somos superiores a ninguém. O que aconteceu lá, na Europa e em outros países, né, esse ensinamento, a gente tem que repetir, né, e buscar, né, o avivamento da Igreja de Cristo. E agora a gente vai lá para Romanos 12. Eu tentei pegar um pouco a mistura, né, do Antigo Testamento, peguei dos profetas, e agora a gente vai para Romanos 12, do 17 ao 19. É justamente para ver que Deus é imutável, que Ele fala no Antigo ou no Novo, não muda. Romanos 12, 17 a 19.
a orientação de Paulo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Nunca depender de vocês. Vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras. A vingança cabe a mim, eu lhe darei o troco, diz o Senhor. Ao conselho de Paulo, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Eu acho que a paz, ela é o bem que todos nós deveríamos procurar, né? Mesmo que custe um pouco mais caro, mas a paz é o que devemos ter. Podemos ter o mais rico desse planeta, mas se a gente deitar nosso corpo ali, né, nossa cabeça no travesseiro e não tiver paz, não vai adiantar, né, conseguir. Nossas frustrações vão continuar ali, né? Então, para conseguir essa paz, a gente tem que buscar primeiro a Deus, né? Como diz lá, né? Se deito, né? Em repouso, né? Acho que em segurança, né? É porque tudo depende do Senhor. Se me repouso em paz, é porque essa paz, na verdade, ela vem do Senhor. E para encerrar essa parte, da misericórdia divina da vida cristã, a gente vai lá para Malaquias 4, do 1 ao 2. Antes de Mateus, Malaquias 1:4. Ou, aliás, Malaquias 4, do 1 ao 2. Aqui, basicamente, né, está falando que, às vezes, nós temos a preocupação, né, de fazer sempre a comparação entre o cristão e o que não é, né? De olhar, às vezes, um ímpio que, às vezes, que nós julgamos está em uma condição melhor que a gente, né? E a gente, às vezes, fala com Deus, né? Senhor, por que fulano de tal está melhor que eu, e eu que estou ali todo dia no joelho, não estou conseguindo nada, fulano tem 2 dias aí, já comprou um automóvel, já tem um emprego novo, e eu, Senhor. Aí Malaquias fala aqui, né, que a diferença entre o ímpio e o que não é ímpio estende essa terra. Não é aqui que veremos essa diferença. O pior erro do cristão é achar que, ou das pessoas em geral, é achar que essa vida se resume só aqui, né? Se você olhar a expectativa hoje não querendo estimular ninguém, mas a expectativa hoje das pessoas estão vivendo ali nas casas dos seus 80, 50 anos. Então é uma vida muito rápida, passageira, né? Então o que pudermos fazer para viver no caminho do Senhor, né? Para chegar com a cidade, né? Com a maturidade, né? E bem diante do Senhor, né? A gente precisa estar estudando a palavra cada dia mais. E Malaquias ele fala isso, né? Essa diferença. Não é preciso olhar essa diferença entre quem serve e quem não serve, porque é Deus que vai cobrar. E a diferença a gente não vai ver aqui, a gente vai ver lá no céu. É lá, né, que o povo vai comer. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas a promessa da gente, para vocês que têm o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. Que promessa bem forte, né? Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. Bezerro solto no pasto aí não tem nada, né? Só muita alegria, né? Pulando. Imagina essa alegria que vamos viver lá no céu, né? Então, o que a gente tem que evitar é essas comparações, né? Olhar para outras pessoas e dizer, porque tem mais. Nem Lívia falou no culto passado, né? Se a gente estiver pedindo a Deus um carro, pedindo a Deus um emprego, para me achar melhor que fulano de tal, já começou pela motivação errada, né? A motivação certa é o quê? Apresentar a Deus, né? Eu vou conquistar, Deus vai me ajudar e eu vou trazer para Deus, né?
trazer a Deus o que é de direito, trazer a Deus o que Ele me deu, o que Ele me ofereceu, pela bondade, pela graça de Deus. E esse é o segredo da vida cristã. A gente luta, a gente se esforça, mas no final é a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Deus que te concede a vida para você correr atrás dos seus sonhos, Deus consegue a vida para você correr atrás dos seus objetivos. E nós cristãos temos que ter isso em mente, ter uma vida com foco, ter uma vida com objetivo, estar ciente que a vida não se limita somente aqui, a esse mundo passageiro. Eu falo isso assim, mas é muito difícil a gente manter esse pensamento diariamente, porque às vezes eu pego refletindo no final do dia que eu vou refletir, rapaz, passei por tanta preocupação, não levantei uma oração a Deus, e agora de noite que eu vou lembrar disso. Mas a gente não tem que viver assim, tem que viver sempre com aquela expectativa. Estou passando por este momento difícil, mas amanhã vai ser melhor. Amanhã o Deus vai nos abençoar. E aqui fala, a parte B, diz assim: o cristão deve celebrar a misericórdia divina. Pedro celebrou a misericórdia divina por causa da compaixão de Deus em Jesus Cristo, que nos concedeu a salvação. Deus deu aos cristãos uma vida espiritual que o leva a viver de uma maneira totalmente diferente da que viviam antes. Ou seja, estávamos mortos e agora estamos vivos, com vida. Uma vida sem foco, agora uma vida com foco, em Jesus Cristo. E aqui eu separei alguns versículos. Juízes 13, 22. No Antigo Testamento, basicamente, o acesso a Deus ele estava restrito a algumas pessoas. Eram poucas pessoas que tinham acesso direto a Deus. E a gente vai ver um pouco nesses versículos aqui que eu separei. Juízes, depois de Josué. Juízes 13, 22. Diz assim: o anjo do Senhor, do 21 ao 22, o anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor e disse à sua esposa: com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Aí você vê a diferença, como o acesso a Deus no Antigo Testamento é completamente diferente do acesso a Deus no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eram poucas pessoas que tinham esse acesso direto ao Senhor. As pessoas falavam primeiro com Moisés, eram as pessoas que não falavam diretamente com Deus. Sua esposa, porém, disse: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal. Não teria aparecido para nós, nem nós teria revelado essas maravilhas. Aí, Êxodo 20, 19. Eu vou ler para a gente já ter a tela. Êxodo 20, 19. Que diz assim: disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Mais uma vez, é só reforçando, o acesso de Deus era somente algumas pessoas que tinham acesso a Ele, E Moisés era uma dessas pessoas que tinha acesso a Deus. E Deuteronômio 5, 23. Que diz assim: quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e autoridades de suas tribos se aproximaram de mim e disseram: o Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e grandeza, e ouvimos sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com seres humanos, e no entanto ainda estamos vivos. Mas por que colocaríamos a nossa vida em risco outra vez? Se o Senhor nosso Deus falar conosco novamente, sem dúvida morreremos e seremos devorados por seu fogo temível. Agora é tudo diferente, Quando a gente vem para o Novo Testamento, se a gente abrir lá em Efésios 2,18, a gente vai ver que agora esse acesso a Deus é dado por meio de Jesus Cristo.
Jesus Cristo veio com graça e misericórdia para que a gente tenha acesso agora direto a Deus. Então não precisa chegar para uma pessoa, né, que tenha uma autoridade, né, e pedir para ela conversar com Deus por mim, né, se eu posso muito bem fazer isso. Né. Não estou falando aqui em questão, né, de submissão, estou falando que antes as pessoas se dirigiam a Moisés, mas hoje a gente não precisa mais de ter esse acesso, a gente tem esse acesso direto a Deus, né, por meio de Jesus Cristo, através da misericórdia e da graça. E em Efésios 2,18, ele vai falar justamente disso. Vou abrir aqui rapidinho. Efésios 2,18. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então, cada um de nós hoje, né, por meio de Cristo, temos acesso, né, a esse Deus. Aí vem, agora seguindo o livro, né, a parte C. Só por causa da misericórdia, o cristão continua sua caminhada com Deus. É debaixo dessa misericórdia que continuamos nossa caminhada com Deus. Aperfeiçoando como servos de Deus, somos tentados a errar o alvo. Errar o alvo é um pecado, né? É tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos faz tirar do foco de Deus. Jesus em tudo foi tentado, passou por todos os graus de tentação e não pecou. Jesus, ele veio como homem, né? Não veio como Deus, né? Então, tudo que Jesus passou, né, foi verdadeiro, foi como homem, né? Todas as tentações, todos os sofrimentos, né? Foi ali, ele na pessoa, né, de homem mesmo. Mas sabe a angústia que está debaixo da... Jesus em tudo foi tentado, passou por todos os graus da tentação e não pecou. Mas sabe a angústia que está debaixo da tentação? Por isso se compadece de nós com a sua misericórdia, não nos destrói, mas perdoa os nossos pecados. E nos dá a oportunidade de nos redimir. Por isso o cristão deve aproximar-se corajosamente de Deus em oração. Porque Deus tem misericórdia e graça da gente? Justamente porque Ele passou também por isso. Ele se fez de homem e passou por todas as tentações. Ele sabe a dificuldade que é, né? Mas a gente não pode usar isso, não é só como desculpa, né? Pecar, Deus sabe, eu vou pecar, né? Não, a gente tem que usar isso aí e tentar ser como Ele, né? Porque Ele venceu o pecado, né? Ele venceu, né, as tribulações, as dificuldades, né? Então a gente tem que buscar em oração, pedindo corajosamente, aqui como o apóstolo fala. Aí seguindo o livro, aí agora fala sobre a misericórdia divina na tribulação. Recentemente eu assisti uma pregação, foi lá na igreja também, Igreja Batista, e a moça falou, assim, falando de deserto, né? Falando que a vida é o próprio deserto. E eu gostei muito dessa palavra que ela falou, né? Porque deserto não é só uma situação que a gente passa, tá conflitante não, mas a própria vida é um deserto. Se você comparar lá com quando o pessoal estava no deserto, né, caminhando, você percebe que eles ali tiveram momentos bons e momentos ruins, né? E nessa vida é a mesma coisa, né? É esse deserto grande, em que a gente vai ter altos, mas também vai ter baixos, né? É um ciclo, né? Ninguém... Amém, se tiver alguém que só vive em paz, glória a Deus, mas é bem difícil, né? As pessoas, como eu falei, o homem por si só, ele não consegue resolver seus problemas, né? Sempre tem alguma coisa que precisa resolver, e isso faz parte da vida, né? O importante é manter a confiança em Deus em todos esses momentos, né? Confiar em Deus quando a tribulação vir e agradecer a Deus quando a conquista, né, chegar. Aí a gente abre lá em João 16:33. A paz plena eu acho que só no céu, meus irmãos, porque nessa vida é deserto. João 16:33. Enfim, vocês creem, mas se aproxima o tempo, o de fato já chegou, em que vocês serão espalhados. Cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho, mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que
tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Aqui é Jesus falando, né? Que no mundo nós vamos ter aflições, mas está exortando a gente a ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, né? Ele já venceu por nós. Então a gente tem que entregar, confiar, estar preparado ali, saber, né? Alcançar a maturidade de entender que os dias maus existem. Muita gente se afasta da igreja porque vem, pensam que em Jesus agora vai ser só maravilha, né? Não vai passar por nenhuma dificuldade, não ter tudo que eu quero, mas não é bem assim, né? A gente tem que lutar, né? Entregar a Deus. E o momento mal vai chegar para todo mundo. Mas a boa notícia é que Ele já venceu por nós, né? Então também nós podemos vencer. E aqui finalizando, ele vem: por causa da misericórdia, a misericórdia de Deus gera consolo em meio à tribulação. Em meio às tribulações e angústias, homens e mulheres da Bíblia contemplaram a misericórdia de Deus. Aqui ele sugere alguns livros. Eu só vou ler o de Tiago para a gente ganhar tempo aqui. Tiago 5:11. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança, também como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Em meio a tantas lutas que Jó passou, Jó recebeu tantas notícias ruins seguidas. Um dia foi a morte do filho, no outro dia foi os gados que perdeu, tanta coisa seguida, né? Mesmo assim ele permaneceu firme, né? Teve aquele todo diálogo com Deus, mas no final Deus recompensou pela sua paciência, né? Por causa das misericórdias não somos consumidos. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Esse texto está lá em Lamentações 3:22 ao 23. Jeremias exorta que a misericórdia de Deus são a causa de não sermos consumidos, o que nos leva a refletir o quão pecadores somos, que sem a graça de Deus sequer estaríamos vivos. Todo dia é uma luta, todo dia as misericórdias de Deus elas são renovadas. É isso que Jeremias está falando aqui, né? As misericórdias de Deus elas se renovam a cada manhã. A parte 5. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã, porque Deus não matou todo o povo de Israel no deserto por tanta rebeldia, né? O povo podia carne, Deus mandava, o pessoal só murmurava, só reclamava. Deus poderia muito bem abrir o buraco ali e enterrar todo mundo, né? Mas a misericórdia de Deus ela era tão tremenda que não consumiu aquele povo. Por que Deus não consumiu o povo de Israel durante o período em que os juízes andavam desenfreados, fazendo suas próprias vontades? Se você ler parte do Antigo Testamento, ali você vê vários juízes corruptos, né? Pessoas que usaram suas posições, né, para fazerem o mal. Mas Deus sempre teve compaixão e misericórdia. Por que Deus não consumiu o povo já que estavam na Babilônia como escravos? A resposta é simples, só o apóstolo fala aqui. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. E só para finalizar, eu vou ler o texto sugerido, que está lá em Lamentações 22, justamente para a gente reforçar tudo que a gente aprendeu. Lamentações 22 ao 23. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Não é uma nem 700, elas são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. E aqui para concluir, vou ler o texto do apóstolo escreveu. O profeta começou a lembrar das muitas misericórdias do Senhor e como elas se renovam todas as manhãs. Ele percebeu que isso acontecia porque, embora sua situação fosse extremamente difícil, a história ainda não havia acabado. O salmista Davi afirma: bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida. E é assim que a gente deve levar, né? Bondade e misericórdia nos seguirão
por todos os dias de nossa vida. A caminhada é difícil, lutas vão vir com certeza. Se você quiser alguma coisa, vai ter que correr atrás, vai ter que suar, vai ter que investir tempo, muitas vezes vai ter que investir um pouco de dinheiro também, né? Vai acumular talvez fracasso também, mas a gente não deve ficar no chão, a gente tem que levantar a cabeça, né, se erguer e contar com porque as misericórdias de Deus elas seguirão por todos os dias das nossas vidas. Finalizando, basicamente é isso, né? A misericórdia de Deus é um presente que Ele nos dá. Merecíamos estar condenados, mas Ele tem misericórdia e não nos condena. E a graça é a dádiva de Deus, né? É o presente, é a salvação. Amém? Espero que tenha compreendido todos esses aqui a misericórdia divina que eu não li, vocês podem também ver em casa. Ficou faltando aí 2 Samuel e 2 Coríntios. Amém? Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Amém. E quem foi aqui muito abençoado, eu fui riquissimamente abençoado. Tendo as suas mãos sobre a vida de Augusto, eu creio que Deus irá fazer infinitamente mais daquilo que ele possa imaginar ou esperar. Pai, nós queremos te agradecer pela vida de Augusto. Em nome de Jesus, que ele venha cada dia mais se capacitar naquilo que o Senhor tem para a vida dele. O Senhor é um Deus que faz. E eu creio, Deus, que cada dia mais ele vai se aperfeiçoar no dom que o Senhor já colocou na vida dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se sente um pouquinho.